A primeira coisa que a gente vai falar é o que é situação líquida, galera. O que é situação líquida? Nós já sabemos aí do nosso último encontro que ativo são os bens e direitos que passivo são o quê? São as obrigações. Isso a gente deixou bem claro na última aula, né? Que ativos são os bens e direitos e passivo são as obrigações. Agora, vamos falar um pouco sobre o que é situação líquida. E vamos falar também sobre um ponto de vista um tanto quanto específico que a ESAF andou cobrando na prova para analista de comércio exterior do MDIC em 2012 e também na prova da ANAC em 2016, beleza? Então vamos dar um exemplo aqui. Conta caixa 100, duplicatas a receber 200, estoques 50, fornecedores 60 e empréstimos a pagar 40. Tudo bem? São contas fáceis da gente classificar. Nós falamos o quê? Ativos são bens e direitos, passivos são obrigações. Vamos começar. Primeiramente, conta caixa. Caixa é o quê? Caixa é um bem. Sendo um bem, é um ativo. Duplicatas a receber. Galera, duplicata é um título de crédito. É um título de crédito que você emite por causa de uma compra e venda mercantil. Quem está estudando direito empresarial sabe que isso está regido na lei 5474, né, esse título de crédito, e ela é uma compra e venda mercantil. Você vendeu a prazo mercadorias ou qualquer outra coisa, e aí você emitiu uma duplicata. Duplicata emitida ou duplicata a receber é um direito. Sendo um direito, é um ativo. Estoques. Estoques são bens. Sendo bens, são ativos. Fornecedores. Fornecedores nós já falamos também na última aula, no primeiro encontro que a gente teve aqui no curso, que fornecedores, eles representam obrigações decorrentes da compra de mercadoria a prazo. Sendo obrigação, é um passivo. E empréstimo a pagar também é um passivo, porque é uma obrigação. Beleza, a gente sabe que a principal demonstração contábil existente é chamada do que, galera? Qual que é a principal demonstração contábil? É o balanço patrimonial. É o balanço patrimonial. Tá? É o balanço patrimonial. E o que mais que nós já ensinamos aqui para vocês? Nós falamos que o balanço patrimonial, ele tem dois lados. Ele tem o lado do ativo, que é o lado esquerdo, e ele tem o lado do passivo e do patrimônio líquido. Tá? Tem o lado do passivo e tem o lado do patrimônio líquido. Então, o que a gente tem que fazer na nossa situação aqui? Vamos classificar essas contas. Primeiro, nós temos aqui a conta caixa no valor de 100. Temos a conta duplicatas a receber no valor de 200. Temos estoques no valor de 50. E temos aqui passivo
de fornecedores no valor de 60 e empréstimos a pagar no valor de 40. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que quando a gente calcular, tá, por decorrência do método das partidas dobradas, existe uma equação fundamental da contabilidade que é a seguinte: o ativo ele tem que ser igual ao passivo mais PL. Ativo é igual ao passivo mais PL. Então o que está acontecendo? Aqui nós temos um ativo total de 350. Temos um passivo de 100. E vejam, falta um valor aqui, galera. Falta um valor aqui para completar isso. E esse valor é exatamente o que a gente chama de patrimônio líquido, tá? Mas a expressão mais utilizada, mais tecnicamente correta, é situação líquida. A expressão tecnicamente mais adequada para falar patrimônio líquido é situação líquida. Por quê? Porque a situação líquida, ela pode ser PL positivo, negativo ou zero. Agora, o patrimônio líquido, e esse inclusive é o entendimento da ESAF, tá? O patrimônio líquido, ele só existe quando o PL, né, quando a situação líquida é maior do que zero. Caso contrário, tem que ser chamado de situação líquida. Beleza, galera? Então isso é muito importante que fique claro para vocês. E o que mais que eu tenho que saber, Gabriel? Isso é um outro ponto que a ESAF gosta muito de explorar em prova, que é o seguinte: o lado esquerdo do balanço patrimonial é chamado de aplicação de recursos, tá? Aplicação por quê? Porque, vejam, passivo são as obrigações. Patrimônio líquido é o capital dos sócios. Então, toda vez você pegou um dinheiro emprestado, vamos supor, esse dinheiro emprestado, ele vai gerar uma obrigação, né, um empréstimo a pagar no valor de 40, só que ele vai ser aplicado em uma conta do ativo. No caso aqui, por exemplo, a conta caixa. Por exemplo, também, o capital do sócio. Quando um sócio ele aporta dinheiro numa sociedade, ele está ingressando com o que a gente chama de capital social. Por exemplo, quando eu invisto na bolsa, né, eu compro uma ação ali do Itaú, CCR, que são ações, por exemplo, que eu comprei recentemente. Quando você investe numa bolsa de valores, você está comprando uma fatia do capital da empresa, você está comprando capital dessa empresa. Isso está originando caixa. Estão entendendo, galera? Isso é método das partidas dobradas. Quando, por exemplo, eu comprei uma ação do Itaú, quando eu comprei uma ação de uma empresa CCR Barcas ou uma Petrobras, etc., quando você faz esse investimento, o que acontece? Você está se tornando sócio dessa empresa porque você está tendo uma fatia do capital social dessa empresa e, ao mesmo tempo, isso está indo para o ativo. Está indo para o ativo. Por quê? Porque você está gerando caixa, você está gerando disponibilidade para ela, né? Disponibilidade que a gente chama de caixa equivalente de caixa, beleza? Então está gerando disponibilidade. Então a contabilidade sempre vai ter uma origem e uma aplicação. Então vamos voltar lá para a tela para a gente poder entender isso melhor. Olha só. Beleza. Então, o lado esquerdo do ativo, ele pode ser chamado de aplicação. Ele também pode ser conhecido por patrimônio bruto, tem outros nomes aí que ele pode ser conhecido, mas vamos saber por enquanto, a gente vai explicar isso ainda hoje, mas saiba que ele é conhecido por ser aplicação de recursos. Enquanto que o passivo e o PL, eles são chamados de
origens de recursos, tá? Eles são chamados de origens de recursos. Então, por enquanto, é exatamente isso que eu quero que você saiba. O balanço patrimonial, tá? O balanço patrimonial, ele tem que ser, o ativo tem que bater com o passivo mais o patrimônio líquido. Tudo bem, galera? Então vamos dar continuidade. Olha só, vamos falar agora sobre os tipos de situação líquida existente, tá bom? Vocês estão entendendo até aqui? Até agora muito claro, né? Existem 4 tipos de situações líquidas, tá? 4 tipos de situações líquidas possíveis. A primeira é ativo maior do que passivo. A segunda é ativo menor do que passivo. A terceira, ativo é igual a passivo. E a quarta é ativo igual a PL. Então, são esses 4 tipos básicos de situação líquida que você pode encontrar. A primeira delas, vamos falar, isso cai em prova, tá? Cai em prova. Ah, Gabriel, eu não vou fazer Receita Federal. Vai cair na prova. Eu vou fazer agente de Polícia Federal. Pode cair. Eu vou fazer AFT. Pode cair. Tá, a prova de AFT teve questões básicas também. Então essa aula também serve para FT, porque FT pode ser CESP e ESAF, e ambas gostam de cobrar esse assunto. Então vamos lá. O primeiro tipo de situação é a situação em que o ativo é maior do que o passivo. Ela é uma situação de superávit. Tá? É uma situação superavitária. O que é superávit? Você tem bens e direitos que superam as suas obrigações. Então, vamos supor, você tem um balanço patrimonial aqui e você tem ativo desse lado e tem passivo desse lado. Você tem aqui bens de 1.000, você tem direitos de 1.000 e você tem obrigações de 500. A equação fundamental da contabilidade, ela já está intuitiva para você. Então o que você vai fazer? Automaticamente, você vai somar o ativo. 2.000 é óbvio que não vai ser tão fácil assim na sua prova, ou vai ser fácil, tá? A prova, por exemplo, de auditor fiscal do Maranhão, nós tivemos questões exatamente assim, fáceis, beleza? Algumas, não todas. Nós temos obrigações de 500 e, portanto, o PL vai sair pela diferença. Nós temos uma situação líquida. E nesse caso, tecnicamente, também é correto de chamar de PL, de quanto? 1.500. Beleza. Então, o que você tem que saber? Nessa situação que há um superávit, o ativo é maior do que o passivo, são essas condições. E o PL é maior do que zero. O patrimônio líquido nessa situação vai ser maior do que zero. Essa situação, ela é uma situação confortável para a empresa. Então você tem que saber que essa situação, a empresa tem capital próprio, ela não está endividada até a tampa, tá? Ela tem uma situação relativamente confortável. Tá? Ela tem uma situação relativamente confortável. Ah, Gabriel, eu posso dizer que quanto menor o passivo é melhor? Não, você não pode fazer essa correlação, infelizmente. Por quê? Isso pode cair muito numa prova, por exemplo, de análise das demonstrações contábeis, que é um assunto que está para auditor fiscal, mas não está para analista. Se você tem uma empresa e ela tem um patrimônio líquido que
que é exageradamente grande e quase não tem obrigações nenhuma, isso pode significar que ela é muito conservadora, que ela não está alavancando, que ela não está conseguindo rentabilizar muito. Então você não adianta calcular somente o patrimônio líquido, você tem que analisar um conjunto, tá bom? Então não necessariamente uma empresa que tenha quanto maior o PL, menor o passivo, menor. Vai depender da situação, o grau de alavancagem, o grau de risco que essa empresa necessita para estar no supermercado. Mas a regra é que essa situação ela é uma situação confortável para a empresa, beleza? Então vamos seguir, vamos para a próxima. O que mais? A segunda situação o que acontece? O ativo é menor do que o passivo. É uma situação de déficit, tá? É uma situação deficitária. Você tem um déficit aí na empresa. E aí o que acontece? Você tem aqui um ativo, por exemplo, que tem bens que valem 1.000, direitos 1.000, e você tem um passivo, por exemplo, com obrigações de 2.500. Então vejam, você tem um passivo com obrigação de 2.500, você tem bens e direitos no valor de 2.000. Se você vender tudo que você tem, você não vai conseguir saldar essas obrigações. Então, nessa hipótese, para que a equação fundamental da contabilidade feche, o que você vai fazer com o PL? Ele tem que ser negativo, tá? Então, a única banca que eu vejo adotando esse rigor na expressão patrimônio líquido e situação líquida é a ESAF. As outras eu não vejo, elas usam patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido aqui nessa hipótese vai ser 500 negativo, para que possamos fechar 2.000. Então, nessa hipótese, a empresa, ela tem uma coisa, vejam, nós temos R$500 aqui de obrigações que não podem ser cobertas pelos nossos bens e direitos. Se eu liquidar tudo que eu tenho, ainda vai sobrar R$500 aí para eu pagar. E por isso que o PL é negativo, o capital dos sócios é negativo. Então, o que acontece? Nós temos o que nós chamamos de passivo a descoberto, tá? Passivo a descoberto é essa expressão porque essa parte é uma obrigação que está descoberta. Então, ele fica registrado normalmente, porque antigamente você transferia para o lado do ativo, mas não. Agora, a representação gráfica ela é a mesma. Vai ficar o ativo do lado esquerdo, as obrigações, o passivo do lado direito e o PL embaixo, só que o PL vai ser negativo. Na situação do passivo a descoberto, você tem que saber o seguinte: o passivo não fica negativo. O passivo ele nunca pode ser negativo, galera. Vejam, o passivo ele é maior do que o ativo. Ele não fica negativo. O que fica negativo é o patrimônio líquido. O que fica negativo é o patrimônio líquido. Então, nessa hipótese aqui do passivo a descoberto, você tem que ativo é menor do que passivo e PL é menor do que 0.
Beleza, galera? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não, né? Então, o que mais que nós temos? Nós temos uma outra situação também, a terceira, que é a chamada situação líquida nula ou compensada. Tá? A situação líquida nula ou compensada é quando o ativo é igual ao passivo. Quando o ativo é igual ao passivo, significa que o seu ativo é igual ao passivo. O seu PL, ele é zero. Então, na situação líquida, saibam, esse nome ele é importante para provas. Situação líquida nula ou compensada. Tá bom? Esse nome ele é importante para a prova. Nessa hipótese, o ativo é igual ao passivo. E o que eu tenho que saber, Gabriel? No caso de extinção da empresa, de liquidação, de dissolução, que são institutos que vão desfazer ali o vínculo estatutário ou contratual que a empresa tiver, no caso de extinção, vai sobrar alguma coisa para os sócios? Porque vejam, se o ativo ele só é suficiente para pagar todas as obrigações, isso significa que no caso de extinção não sobra nada para os sócios. Então, no caso de extinção, não há sobra. O que mais que eu tenho que saber? Que não existe PL. Tá? Isso aqui é o mais importante da situação líquida nula ou compensada. Também, vamos lá, tem a última situação em que o ativo é igual à situação líquida. O ativo é igual à situação líquida quando? Imagina que você tem aqui um ativo e eu e você, a gente decidiu constituir uma sociedade. Constituir uma sociedade aqui no Rio de Janeiro, uma sociedade, por exemplo, para vender comida saudável, né? Porque no Rio todo mundo quer ser saudável, beleza, a gente constituiu uma sociedade e o capital social, cada um entregou 100 mil. A gente entregou 100 mil cada um, então vai ficar 200 mil. Esses 200 mil, eles vão para onde? A gente entregou em dinheiro. Ele vai, portanto, para o caixa. Nessa hipótese, o passivo é igual a zero. Não tem passivo. Então, essa situação ativa é igual à situação líquida é uma situação muito comum na constituição da sociedade. Tá? É uma situação muito comum na constituição da sociedade. De tudo isso que a gente falou, o que você tem que saber? Se tiver alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, pode falar para a gente agora mesmo. Aqui a gente vai responder no fórum, pode mandar no Facebook, no nosso grupo de estudos, que é o maior prazer para a gente sanar a sua dúvida. De tudo isso que a gente tem que saber é basicamente o quê? Quais são, além das situações, você tem que saber as consequências. Quais são as consequências de tudo isso que a gente falou? Basicamente é o seguinte: o ativo ele só pode ser maior ou igual a zero. O ativo só pode ser maior ou igual a zero. O ativo não pode ser negativo. Você não pode ter menos 20 no caixa. Você não pode ter um carro que valha menos 1.000. Você não pode ter por exemplo, estoque que vale menos 100. Não. Se, por exemplo, Gabriel, aí a primeira pergunta que vem é o seguinte: mas e a conta bancos? O banco é um direito, beleza. Banco, a gente sabe que o banco ele é um direito, ele está lá no seu ativo. Mas e o que acontece? Isso cai em prova, tá? O que acontece quando o banco fica negativo? Nessa hipótese, você não tem mais um direito. Você passa a ter uma obrigação. Quando o banco fica negativo, ele não é mais um direito, ele vai para o lado do passivo, porque você não tem mais um direito a retirar o seu dinheiro. Você tem uma obrigação a pagar para a instituição financeira, tudo bem? Então, vamos seguir, vamos continuar. O ativo, ele só pode ser maior ou igual a zero. O mesmo vale para o passivo.
que mais? O PL, nós já vimos, ele pode ser igual a zero, pode ser positivo e pode ser negativo, sem problema algum, galera. Tranquilo até aqui? Então agora vamos ver algumas questões, vamos ver primeiro algumas questões mais tranquilas porque a gente já viu. E depois a gente vai resolver também algumas questões, né? Ao longo da aula a gente vai resolver bastante questões da exata. A primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa que corresponde a um passivo descoberto, tá? Assinale a opção que corresponde a um passivo descoberto. O que é um passivo descoberto? A gente sabe que no passivo descoberto você tem, por exemplo, um ativo que vale 2.000, um passivo que vale 3.000 e um PL que vale menos 1.000. Então, nessa hipótese, o que você tem aqui? Você tem um ativo menor que o passivo? Sim, temos. Você tem um PL menor que zero? Também tem. Correto. Gabarito. Ativo é igual a passivo? Não. Mas PL também não, porque o PL ele está negativo, galera. Então, o ativo aqui nessa hipótese é igual a passivo menos PL, não é mesmo? Então, tranquilo, essa matou. O ativo é maior do que o passivo? Não. E o patrimônio líquido é menor do que zero? Sim. O ativo é igual ao passivo e o PL é igual a zero? Não. Quando o passivo for negativo? Não. Eu falei que o passivo ele não fica negativo, estão vendo? É dessa maneira que cai em prova de concursos. O que mais? Questão de número 2, tá? Do auditor de controle externo do TCE Espírito Santo. Diz o seguinte: denomina-se passivo a descoberto a situação em que o total das exigibilidades supera o total de bens e direitos, implicando na inexistência de patrimônio líquido. Então, passivo a descoberto. As exigibilidades, em contabilidade, quando a gente fala exigibilidade, significa que a gente está falando de obrigações, de passivo. Tudo bem. Então, as exigibilidades superam os bens e direitos? Sim, supera. Por quê? A gente já viu que no passivo a descoberta, o ativo é menor do que o passivo. Mas isso implica na inexistência de patrimônio líquido? Não. Na verdade, o que acontece com o PL? O PL ele vai ser negativo. Então, o gabarito da questão é errado. Gabarito é errado. Tranquilo? Então vamos continuar. Nossa próxima questão, a questão 3. Ela diz o seguinte: o balanço patrimonial de uma empresa apresentou um ativo de 300 e um passivo de 500. Assinale a alternativa que apresenta a situação patrimonial líquida da empresa. Então você tem aqui ativo 300, passivo 500, e para fechar a equação, você precisa de um PL negativo em 200. Então, você tem um ativo a descoberto? Não, não é um ativo a descoberto. Essa expressão eu nunca ouvi na contabilidade. Você tem um valor residual positivo. Valor residual é uma expressão que é utilizada para definir patrimônio líquido que está expressa lá no CPC 00. Mas você não tem um valor residual positivo. Você tem um PL negativo. Você tem um PL negativo de 500? Não. Você tem um passivo a descoberto de 200? Opa! Gabarito. Porque eu tenho bens de 300 e se eu vender todos os meus bens, se eu alienar, se eu realizar tudo, realizar é vender, tá bom? Em termos contábeis, no mercado de ações, se eu realizar tudo, eu ainda vou precisar arrumar mais 200. Então, passivo a descoberto de
200. Valor residual positivo de 800 está errado, galera. Então, vamos dar continuidade.